Bom, retornando aqui à nossa aula número 12, falando sobre acionistas, vamos falar agora sobre o direito de voto, artigo 110 da Lei de SA. O que é voto? Marlon Tomazetti estabelece que o voto é a manifestação de vontade ou do entendimento do acionista a respeito de determinada matéria, a exteriorização da sua vontade, a forma pelo qual o acionista ele se manifesta, né, nas assembleias ou, né, nas assembleias, né, o voto é exercido em assembleias. A lei de SA, no artigo 115, ela veda, né, o voto abusivo. O acionista ele sempre deve votar em atenção aos interesses da companhia, não visando os seus próprios interesses pessoais. O voto abusivo, pelo que dispõe a própria lei de SA, ele gera o dever de reparação dos danos. Se o acionista ele vota não no interesse da companhia, mas de acordo com seus próprios interesses pessoais, é evidente que, se isso trouxer prejuízo a outros acionistas e também e principalmente a companhia, ele tem o dever de reparar esses danos. O artigo 115, no parágrafo 1º, ele estabelece ainda um critério de proibição de voto, né? Quando o acionista não poderá votar na deliberação da Assembleia Geral? Quando se tratar de deliberação relativa a laudo de avaliação de bens com que ele concorre para a formação do capital social, a Assembleia que relativamente à aprovação de contas dele na qualidade de administrador, então ele não pode votar nas suas próprias contas, em resumo, e nem quaisquer outras, né? Ou seja, a lei ela deixa aberto, nem quaisquer outras deliberações que podem beneficiá-lo de modo particular ou que tiver conflitante com o interesse da companhia. É isso que estabelece aí o parágrafo 1º do artigo 115. Então, especificamente nesses casos, é proibido o acionista exercer o seu direito de voto. O artigo 120 ele cria, né, estabelece uma possibilidade de suspensão dos direitos do acionista. Somente, gente, esse é um detalhe interessante, somente a Assembleia Geral pode suspender os direitos dos acionistas, né? Tem que ser de forma objetiva essa suspensão. Qual é a suspensão? Qual é, né, especificamente a situação que gerou aquela suspensão do direito do acionista? A suspensão ela tem um fim, né? Quando o acionista cumprir a obrigação que ele vinha descumprindo, ele cumpriu a obrigação, então cessa ali a suspensão do direito. E tem uma grande dúvida, né? Tem uma grande dúvida na doutrina de que a Assembleia, né, conforme o artigo 120, poderia suspender aí eventualmente os direitos essenciais dos acionistas, no termo os previstos lá naquele artigo 109 que nós falamos agora há pouco. Tem uma corrente, né, como o Fábio Lhou e muitos outros, né, dizem que não pode suspender, porque são essenciais, não pode nem mesmo a Assembleia pela 109, nem o Estatuto, nem a Assembleia. Já para outros, né, como Marlon, né, o Saiziric, Modesto Carvalhosa, entre outros, entendem que poderia sim haver a suspensão daqueles direitos essenciais do acionista. Mas a dúvida, né, como diz, né, é um dissenso, né, da doutrina. Então, a depender da corrente que você se filiar, né, vai ter ali uma opinião ou outra, certo? O acordo de acionista, gente, está previsto no artigo 118 da Lei de SA. Leiam integralmente o artigo 118, é extremamente importante. Com a atual disposição do artigo 118, o acordo de acionistas confere grande segurança aos acionistas, né? Muito bem detalhado, muito bem escrito o artigo 118 da Lei de SA. O grande objetivo do acordo de acionistas é atender, né, os interesses particulares dos sócios, criar vínculos pessoais e disciplinar livremente esses direitos, deveres e obrigações recíprocas, atuais e futuras, né? Então, obviamente, como eu disse anteriormente, o voto abusivo é reprimido, né? Mas no acordo de acionista, os acionistas, né, que se unem ali por meio de acordo, eles estão disciplinando seus próprios interesses, né? Lógico que esses interesses não podem conflitar com os interesses da companhia, não é uma salvaguarda, né, para violar os direitos da companhia, violar os interesses da companhia. A natureza jurídica do acordo de acionistas é de contrato, né, ela é um contrato entre
várias partes, né? As condições de validade são aquelas previstas ali no artigo 104 do Código Civil, requisitos, né, condições de validade do negócio jurídico de forma geral, né, direito civil comum. O acordo de acionista, quanto à eficácia, ele tem eficácia para as partes, com a contratação, né, do acordo de acionistas, para a sociedade, a partir do momento em que aquele acordo de acionistas é arquivado na sede da companhia, né, e desde que restrita aquelas matérias do artigo 118, ou seja, o acordo de acionistas pode até estabelecer outras matérias, mas a companhia só é obrigada a obedecer, vamos dizer, ou acatar aquele acordo no que se refere às matérias do 118, o restante não, né? Para terceiros, depois de averbado nos livros de registro, nos certificados das ações, se houver, né? Porque tecnicamente aquelas ações que estão vinculadas a um acordo de acionista, elas não estão aí de forma ampla, né? A negociação no mercado, dependendo do que tiver estabelecido aí no acordo de acionistas, né? Então, elas estão ali, tem uma restrição, né? Geralmente o acordo de acionista ele vai estabelecer ali um tipo de restrição em relação à atividade dos sócios, né? A forma como eles vão se portar, por exemplo. Quanto ao conteúdo, o acordo ele pode ser um acordo de voto, de bloqueio, ou pode ser um acordo múltiplo. O acordo de voto é aquele que aqueles acordantes vão se obrigar a exercer o seu direito de voto, né, de uma forma pré-determinada, né, num acordo, de uma forma que foi estabelecida na reunião prévia à Assembleia, né. Então, assim, o acordo de voto, vamos votar o acordo de acionistas, todo aquele bloco vai votar de uma única forma, ou seja, lá na reunião prévia, né, que é a chamada reunião do acordo de acionistas, nessa reunião prévia à Assembleia, eles vão deliberar o que eles vão votar. Então, aquele conjunto de acionistas vão votar de acordo com o que foi estabelecido nessa reunião prévia. O acordo de bloqueio, ele compõe-se de matérias que visam manter, né, inalterado o quadro de sócios, né, são cláusulas que limitam aí a cessão de ações, estabelecem direito de preferência, consentimento prévio, opções de compra, enfim. Eles bloqueiam o acesso de terceiros ou que o acionista venda suas ações a terceiros, né, sem garantir ali aos integrantes do acordo de acionista um direito de preferência. E os acordos múltiplos são, né, de várias matérias, pode ter acordo de voto junto com acordo de bloqueio, enfim, pode ter várias outras, né, pode ter um conjunto maior. Quanto à finalidade, os acordos podem ser de comando ou controle, de defesa ou acordo de entendimento mútuo. O acordo de comando e controle são aquelas, né, acordos que buscam, né, manter o controle de uma determinada companhia, né, formar ali um bloco, né, para controlar a determinada companhia. Os acordos de defesa são aqueles em que as minorias se unem para formar uma minoria qualificada, né, para poder fazer frente a algumas deliberações dos controladores em assembleia, exemplo do que está disposto no artigo 105. E o acordo de entendimento mútuo são exemplos de acordo em que minoritários e os controladores se unem em interesses comuns, né, e firmam esses acordos de entendimento mútuo, né. Quanto aos efeitos, ele pode ser unilateral, bilateral ou plurilateral, ou de organização de associação. Os unilaterais faz nascer obrigações para cada uma das partes, tipo acordo de preferência, a cessão do direito de subscrição, eleição de determinado membro do conselho de administração, enfim, né, são acordos unilaterais. Os bilaterais é que produzem obrigações conjuntas, tipo eleição conjunta de um membro do conselho de administração, né? E os plurilaterais, ou de organização de associação, dependendo da doutrina que vocês utilizarem, vai ter essas três, né, uma dessas três nomenclaturas, eles são estabelecidos, né, as prestações de que cada parte, né, estão dirigidas à obtenção de um fim comum. Por exemplo, uma política de investimentos, todos se obrigam a votar de uma determinada forma. O acordo de acionista, ele permite uma execução específica na forma do parágrafo 3º do artigo 118, ou seja, eu não preciso executar todo, mas apenas partes dele e nos termos ali do parágrafo 3º. Ele permite ainda uma autotutela na forma do parágrafo 8º e 9º do artigo 118.
Eles podem ser por prazo indeterminado ou por prazo determinado, né? Tem a questão também do prazo excessivo, que vem entendimentos aí assim que não poderia ter um prazo excessivo os acordos de acionistas. Em relação aos acordos de acionistas, é interessante notar que até mesmo em sociedades limitadas podem ser adotados, né, acordos de cotistas, né? Não existe um impedimento legal para que se faça acordo de cotistas em sociedades limitadas. É evidente que a amplitude dele vai ser um pouco menor do que numa sociedade anônima, até por conta dos aspectos específicos de deliberação das sociedades limitadas previstos lá no artigo 1071 e 1076, principalmente do Código Civil. Então nós vamos ter aí uma limitação, né, mas é possível a adoção de acordo de cotistas em sociedades limitadas.